Sabe, o Oceano Profundo talvez seja a última grande fronteira inexplorada do nosso planeta. É um lugar de escuridão total, uma pressão que esmaga, cheio de mistérios que por séculos alimentam a nossa imaginação. E essa atração pelo desconhecido, claro, nos leva a construir máquinas incríveis para tentar desvendar esses segredos. Mas o abismo, ele não perdoa erros. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Uma história de ambição, de inovação e, no fim, de uma falha catastrófica. Para a gente entender essa história, vamos pular direto para o meio da ação, lá no fundo do Oceano Atlântico. É daqui que parte a nossa análise, com um evento que chocou o mundo inteiro e levantou questões muito sérias sobre os limites da exploração humana. Esse aí é o submersível Titã. No dia 18 de junho de 2023, com 5 pessoas a bordo, ele simplesmente desapareceu durante uma expedição aos destroços do Titanic. A missão era super ambiciosa: levar turistas a um dos naufrágios mais famosos do mundo. Só que a comunicação foi perdida. E aí começou uma busca internacional gigantesca. O destino do Titã não foi um acidente comum. Foi uma implosão catastrófica. Para a gente entender o que é isso, pensa no exato oposto de uma explosão. Em vez de uma força que se expande para fora, é uma força externa avassaladora que esmaga o objeto para dentro, sobre ele mesmo. E para a gente sacar o que aconteceu com o Titã, primeiro a gente precisa entender essa força. Ok, agora vamos mergulhar um pouco na física por trás de tudo. A chave aqui é um conceito chamado pressão hidrostática. Basicamente, é o peso de toda a coluna de água que está em cima, pressionando por todos os lados. E quanto mais fundo se vai, mais e mais intensa essa força fica. A regra é até que bem simples de pegar. A cada 10 metros que a gente desce no oceano, a pressão aumenta em 1 atmosfera, que é a pressão que a gente sente aqui na superfície. Pode não parecer muito, né? Mas essa força vai se acumulando de um jeito muito rápido. E essa é a profundidade onde os destroços do Titanic descansam. Pensa só, quase 4 quilômetros abaixo da superfície. É um ambiente de uma hostilidade extrema, um lugar onde a luz do sol nem sonha em chegar e que está muito além da nossa experiência do dia a dia. E aí que a coisa fica séria. A 3.800 metros de profundidade, a pressão é quase 400 vezes maior do que a gente está acostumado. É uma força descomunal. Tenta imaginar o peso de toneladas e toneladas em cada centímetro quadrado do casco do submersível. E só para a gente ter uma ideia do que isso significa, sem a proteção de um casco super resistente, o corpo humano simplesmente não teria chance. Nossos tecidos, os órgãos, principalmente os pulmões cheios de ar, tudo colapsaria em um piscar de olhos. É por isso que submersíveis são, ou pelo menos deveriam ser, verdadeiras obras-primas da engenharia. Mas aí que está o ponto curioso. A humanidade já esteve em lugares ainda mais profundos e voltou em segurança. Então como é que isso foi possível no passado? Como é que, décadas atrás, a gente conseguiu construir veículos que aguentaram pressões ainda maiores? Olha só, essa jornada para os pontos mais profundos da Terra não é de hoje, não. Lá em 1960, o batiscafo Trieste levou 2 homens ao fundo da Fossa das Marianas. Mais de 50 anos depois, em 2012, o famoso diretor de cinema James Cameron repetiu o feito, e sozinho. Ou seja, 2 missões super bem-sucedidas num ambiente ainda mais extremo que o do Titanic. Agora, o mais impressionante aqui, se a gente comparar as 2 missões, é a do Trieste de 1960. Pensa na tecnologia daquela época. Foi um feito monumental. Os detalhes mostram um veículo de 150 toneladas que levou quase 5 horas para descer. Foi uma prova de que, com uma engenharia robusta, cautelosa, era possível chegar lá e voltar. Estabelecer um padrão de segurança. E aqui a gente vê o contraste, né? É gritante. De um lado triste, com uma esfera de aço forjado, um método testado, comprovado, pesado, mas seguro. Do outro lado, o Titan, que apostou num design experimental, com casco de fibra de carbono para ser mais leve e mais barato. Uma abordagem inovadora que, como a gente sabe agora, acabou em tragédia. Agora, vamos mudar um pouco o foco para algo fascinante. Enquanto essa pressão toda é um desafio mortal para a gente e para as nossas máquinas, a vida deu um jeito de florescer nessas condições. Aquele abismo todo não está vazio, não. As condições lá embaixo são, sinceramente, brutais. Pressão inacreditável, escuridão total, frio congelante. É um ambiente que exige adaptações incríveis. A diversidade de animais pode não ser alta, mas os bichos que vivem lá são verdadeiros sobreviventes. Perto dos destroços do Titanic, por exemplo, vivem uns peixes conhecidos como rabos de rato.
O corpo deles não tem cavidades de ar como os peixes da superfície. Eles são projetados pela evolução para equalizar a pressão. Isso permite que eles sobrevivam exatamente onde o casco supertecnológico de fibra de carbono do Titã falhou. A biologia nos mostra que é possível resistir, mas a engenharia não pode ter falhas. Bom, com todo esse contexto sobre a pressão, a história da exploração e a vida no abismo, a gente pode finalmente voltar ao Titã e entender o que, afinal, deu tão errado. E a investigação oficial, olha, ela dá respostas bem claras e bem alarmantes. O relatório do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos, o NTSB, é direto e reto. O processo de engenharia foi inadequado. Eles não testaram o casco suficiente para entender como ele se comportaria depois de vários mergulhos sob estresse repetido. E o ponto mais crítico, continuaram operando um casco que já mostrava sinais de dano. E para não deixar nenhuma dúvida, aqui está a conclusão oficial. Não foi um mistério inexplicável, foi uma falha de engenharia. A empresa simplesmente não conseguiu provar que seu design inovador era realmente seguro para os repetidos mergulhos que ele fez. A pressão do oceano, que não perdoa, encontrou uma fraqueza, e o resultado foi instantâneo. No fim das contas, a história do Titã deixa a gente com uma pergunta fundamental. Na nossa busca por explorar as últimas fronteiras, por inovar, por transformar o inacessível em algo comercial, qual é o preço aceitável do risco? Essa tragédia serve como um lembrete sombrio de que o oceano profundo exige respeito, não apenas ambição. E o custo de ignorar essa verdade pode ser, literalmente, absoluto.